Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Universo TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Marcos, o título da sua tese é O Associativismo Transnacional Cigano, Identidades, Diásporas e Territórios. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Marcos? Bom, durante o doutorado eu fiz uma pesquisa sobre as organizações internacionais ciganas de caráter transnacional para verificar como se dá a mobilização política cigana que objetiva unir diversos grupos ciganos que estão dispersos, principalmente no continente europeu, e verificar também se há ou não uma comunidade transnacional cigana. Então, inicialmente, eu fiz uma análise da história dos ciganos, então, uma abordagem extremamente seletiva. Então, selecionei alguns eventos históricos para demonstrar como os ciganos foram perseguidos, e são ainda perseguidos e marginalizados no continente europeu. Obviamente que não é uma perseguição constante e simultânea em todas as regiões da Europa. Eu dei ênfase à escravidão que aconteceu na atual Romênia, que foi até 1864, e o genocídio perpetrado pelos nazistas contra a população cigana. Esse episódio foi um episódio importante da história cigana, ainda hoje é utilizado de forma crescente como um traço que une todos os ciganos, um evento histórico que une todos, que caracteriza a perseguição. Durante esse período, há uma estimativa que 500 mil ciganos teriam sido assassinados pelos nazistas na Alemanha e nos países aliados da Alemanha. No capítulo seguinte, enfim, então, eu criei capítulos bastante autônomos na minha tese. Eu discuto a identidade cigana, enfim, quem são os ciganos, afinal, quais são os grupos ciganos, como são classificados pelos outros e como os ciganos se entendem, enfim, como grupos do ponto de vista linguístico, religioso. Depois desse capítulo... E como desculpa, mas acho que esse é um ponto importante para a gente poder seguir pela tua pesquisa. Como se define? Quem é o cigano? Bom, há pelo menos duas abordagens importantes. Uma que é uma abordagem mais comum na Europa Oriental, que é definir em termos primordiais. Então, se nasce cigano. O cigano é cigano porque os pais são ciganos e é uma condição que ele leva até o fim da vida dele. Então, para a população da Europa Oriental, todos sabem quem são os ciganos. Então, uma comunidade étnica específica, com uma cultura singular, que é identificada pelos demais, enfim, assim como os outros grupos da região. Do ponto de vista ocidental, já é uma abordagem construtivista. Então, os ciganos poderiam ser membros de uma diáspora de origem indiana, da região do noroeste da Índia, que teriam ido para a Europa e, a partir de lá, haveria dispersão. Pode ser um estilo de vida também, alguns consideram que cigano é um estilo de vida, está atrelado à vontade de viajar, a alguns tabus, algumas práticas culturais. Para outros, enfim, o cigano se define em relação à perseguição. Enfim, então, o elemento comum aos ciganos é a discriminação, é a perseguição. Há também uma tese um pouco menos comum, aceita, de que os ciganos seriam um grupo marginalizado da Idade Média que teria adquirido uma identidade étnica com o tempo. Enfim, essa seria uma abordagem menos aceita. Há, enfim, alguns estudos genéticos, enfim, que mostram uma relação dos grupos ciganos com a Índia, mas também com as populações locais, na Europa Oriental ou na Europa Ocidental, principalmente. Do ponto de vista linguístico, há, sim, enfim, uma raiz linguística comum aos grupos, enfim, que é uma língua próxima dos idiomas falados na Índia também.
Então, enfim, há diversas abordagens que tentam esclarecer, delimitar quem é o cigano, quem são os ciganos. Você abraça e adota alguma dessas abordagens ou você trabalha com essa variedade? Eu trabalho com a variedade de abordagem, sim, mas há, enfim, uma abordagem diaspórica, enfim, que é comum aos dois discursos, porque o discurso da Europa Oriental também considera os ciganos como descendentes de povos asiáticos, que, enfim, têm alguma relação com as populações locais, mas é necessário, enfim, a fim de trabalhar com todos os grupos, entender todas essas classificações que são utilizadas. Historicamente, dá pra gente... É identificável quando surgem os primeiros registros históricos dos ciganos, e você trabalha com alguma identificação específica, os primeiros momentos e esses caminhos pelo mundo? Sim, por volta de 1370, há registro na região balcânica, enfim, então os ciganos teriam saído da Índia, feito um percurso pela Anatólia, que é a atual Turquia, chegaram na região balcânica, da região balcânica, em aproximadamente 50 anos, já teriam alcançado o outro extremo do continente, a Península Ibérica. Da Península Ibérica houve uma imigração grande para as Américas, da Inglaterra também uma imigração grande para os Estados Unidos, principalmente. Depois, com o fim da escravidão, uma imigração grande de ciganos da atual Romênia para a Europa e da Europa para as Américas também. Então, há alguns registros, enfim, que são identificáveis, que marcam a presença dos ciganos nessas regiões. Você falou do ativismo internacional. Ele hoje é estruturado, facilmente identificável, ou é um trabalho ainda bastante diluído e incipiente, talvez? Sim, é um trabalho incipiente ainda. Então, há algumas organizações que foram criadas com destaque para a União Romani Internacional, que foi criada na década de 70, com o objetivo de unir os grupos ciganos, por muito tempo, enfim, circunscrita ao espaço europeu, e principalmente a Europa Ocidental. Enfim, a partir da década de 90, nós temos a entrada dos ciganos da Europa Oriental no ativismo cigano internacional, esse ativismo transnacional. Essa organização tem realizado congressos mundiais ciganos desde os anos 70, até anterior à criação da organização. Então, o primeiro foi na Inglaterra, nós temos outros, enfim, na Alemanha, na Suíça, na Polônia, na Croácia, que foram realizados, sempre discutindo questões que são importantes para todos os ciganos, como perseguição, holocausto e as reparações que podem vir da Alemanha e dos países que perseguiram os ciganos, questões de identidade, padronização do idioma, do romanês, para tentar, enfim, criar uma comunidade única, transnacional. E questões como educação, enfim, como a situação dos ciganos, de modo geral. Quando você diz transnacional, quer dizer que não há uma demanda por um território específico? Não. Houve, sim, na história dos ciganos, enfim, um movimento que foi iniciado antes da Segunda Guerra por uma família de ciganos na Polônia que pediram, enfim, alguns territórios. Enfim, cada membro da família escolhia um território que seria o território dos ciganos. Obviamente que foram tentativas que não foram bem sucedidas. Depois da guerra, um cigano romeno na França organizou também com uma instituição, na verdade, um grupo de ciganos, com o objetivo de criar um romanistão, que seria o Estado dos ciganos. Com os anos, enfim, uma possibilidade de criar o romanistão seria na atual Macedônia. Tem uma grande concentração de ciganos. E uma relação, enfim, que vem já da época da Iugoslávia, que seria a possibilidade de ter uma região autônoma cigana no mundo. Mas é uma ideia que foi praticamente abandonada, poucos ainda mantêm esse ideal de criar um Estado territorial. Então, em alguns momentos, assim,
Alguns grupos reivindicaram um território, mas não tem aderência da maior parte dos ciganos, não. E o que justamente impede, isso contrariaria um pouco o estilo de vida, talvez, cigano, enfim, iria contra toda uma história que é marcada justamente por essa relação diferente com o território, é isso? Ou é a impossibilidade, as dificuldades que se impõem para isso? Sim, são diversos fatores que nós podemos identificar para a recusa em ter um Estado territorial. Então, desde a falta de força, enfim, a impossibilidade de ter um Estado, até, enfim, uma adaptação a um projeto supostamente cosmopolita europeu. Então, teria um novo posicionamento político diante de uma nova Europa. Então, daí surgiu a ideia de uma nação não territorial, que teria representatividade nas organizações internacionais, mas não reivindicaria a posse de um território. E também, enfim, uma incompatibilidade histórico-cultural. Enfim, não seria uma questão imutável dos ciganos, essa relação com o território. Mas sim, enfim, algumas lições da história, como, por exemplo, o Holocausto, em que alguns acreditam que apenas a dispersão pode proteger os ciganos. Agora, é um grupo bastante heterogêneo, não é isso? Sim. Isso tem um impacto justamente na incipiência que a gente dizia dessa tentativa de organização internacional, o fato do idioma ter uma raiz em comum, mas porém que hoje há uma enorme variedade, o fato da dispersão pelo mundo, tradições que foram se diluindo, tudo isso é um dificultador a mais para uma organização mais estruturada? Sem dúvida. Então, ciganos, existem diversos grupos em diversos países, enfim, então tem interesses distintos, capacidades distintas também. Então, isso tem sido certamente um fator que dificulta muito a unificação dos grupos. Então, por exemplo, a posição dos ciganos alemães, ela muda de acordo com o discurso. Enfim, então, existe um interesse em fazer parte de uma comunidade transnacional quando a questão é o Holocausto, enfim, porque eles pertencem a um grupo que foi vítima, do ponto de vista coletivo, enfim, foram exterminados, 500 mil pessoas morreram, uma estimativa, claro, mas quando existe uma questão, uma certa divergência com os ciganos imigrantes da Europa Oriental na Alemanha, existe um posicionamento de preservar o status dos ciganos alemães na Alemanha, enfim, colocar a identidade alemã como preferencial. Enfim, então, são alemães e ciganos, e não ciganos na Alemanha. Esse é apenas um exemplo, enfim, mas há outros também, como ciganos espanhóis bem posicionados, que hoje têm que lidar com ciganos da Europa Oriental muito empobrecidos, enfim, que chegam na Espanha para trabalhar, enfim, ou até para viver, para encontrar uma forma de viver num país mais rico, né? Com a crise econômica, tudo isso deve mudar bastante, né? E o estilo de vida varia bastante também, dependendo do território. Não seria possível identificar um estilo de vida cigano hoje em dia, é isso? Não, sim, porque alguns ciganos são bem integrados, outros não são. Enfim, há ciganos que são nômades, há ciganos que são assimilados até, enfim, nem se identificam como ciganos. Então, há uma grande variedade, enfim, com relação à identidade. E isso, enfim, está relacionado também às mudanças políticas das fronteiras, enfim, o modo de produção, o sistema econômico. Isso acaba tendo implicações na identidade dos grupos. Hoje ainda há perseguição contra grupos ciganos? E onde, se elas existem, onde elas acontecem com mais frequência? Sim, há, enfim, um estigma, a discriminação ainda é uma triste realidade dos ciganos, e principalmente na Europa, em onde alguns governos destinaram, enfim, quer dizer, elaboraram políticas específicas contra os ciganos, de expulsão, como na França, do Sarkozy, que, enfim, o sucessor continuou com as expulsões, as remoções também. O nacionalismo na Europa Oriental, enfim, que coloca o cigano também como um intruso, um estrangeiro,
dentro de um projeto que tenta homogeneizar a população. Então, há diversas ações políticas enfim, que tentam, enfim, separar os ciganos dos demais. Então, é uma população, sim, bastante perseguida ainda. Brasil e América Latina sofrem com isso ou é um problema que está realmente restrito à Europa? Sim, nós temos uma realidade diferente. Então, há problemas muito específicos. Enfim, há ciganos que são muito pobres também aqui no Brasil. Assim, enfim, como vieram imigrantes para o Brasil, enfim, trouxeram também contribuições que não foram positivas para os ciganos, como, enfim, antigos estereótipos. Então, há sim, enfim, um preconceito ainda no Brasil, no continente americano em geral. Mas não dá para comparar, enfim, com o que acontece na Europa hoje. Esses estereótipos são bem identificáveis no discurso contrário ao cigano, né? Sim. E são estereótipos que se mantêm ao longo do tempo, é isso? Ele não vai sendo atualizado, são estereótipos históricos, não é isso? Sim, há diversas imagens com relação aos ciganos. Então, ciganos às vezes são classificados como não confiáveis ou como um povo livre. São imagens paradoxais também com relação aos ciganos. Então, há uma série de estereótipos que sobrevive com o tempo. Isso, enfim, tanto no Brasil quanto na Europa, por exemplo. Mas existe, sim, uma renovação do discurso anti-cigano na Europa, enfim, na medida que ele entra no debate político também. Você mencionou o Sarkozy, que há alguns anos tentou expulsar um grupo grande de ciganos da França, e na ocasião a ideia era enviar esses ciganos para Romênia e Bulgária. Sim. Por que para esses países? Esses países estão mais abertos aos ciganos ou se identificaria uma origem dos ciganos nesses países? A política do Sarkozy, ela foi formulada contra os ciganos búlgaros e romenos. Então, enfim, eles são búlgaros e são romenos. Por isso, a escolha desses países para a repatriação. Então, obviamente que o grande problema não é a expulsão de um indivíduo que estivesse vivendo de forma ilegal, mas ele acabou afetando toda a comunidade a associar ciganos ao crime, aumento da criminalidade na França, e foi uma política realmente brutal, enfim, de expulsão dos ciganos, que são cidadãos da União Europeia. É possível fazer uma estimativa de quantos ciganos hoje, e não sei se por território ou dividindo em continentes, mas há números que indicam a população cigana pelo mundo? Esses números são muito imprecisos, então não existe um número confiável para isso. Mas uma estimativa, em números que são repetidos, enfim, muito utilizados, são aproximadamente 15 milhões de ciganos no mundo, dos quais 10 milhões, pelo menos, em solo europeu, e o restante dispersos, principalmente no continente americano. Então, aqui no Brasil, estima-se que há 600 mil ciganos. Para alguns é um exagero, para outros há mais do que isso. Não existe nenhum número confiável. Mas esse número de 15 milhões faz dos ciganos o maior grupo... como que eu posso... Você define isso bem na tese? A maior minoria europeia. Exatamente, Sim. é isso. Sim, sim. São ciganos europeus, eles são cidadãos europeus, fazem parte das sociedades em que vivem, dos países em que nasceram, mas têm uma identidade singular, enfim, específica, e nesse sentido, enfim, formam uma minoria expressiva na Europa, a maior hoje em dia. E entre as demandas que você identificou, tem essa questão contra a perseguição e há outras também que se voltam mais à questão cultural, talvez de manutenção da cultura, de preservação dessa cultura. Quais seriam as principais questões para esses grupos que se organizam? Sim, uma questão que sempre tem aparecido é a questão da língua. Então, há uma tentativa, ainda obviamente restrita a alguns intelectuais, em resgatar a língua, porque a língua cigana existe em diversas regiões, mas em diversos dialetos também.
Então, de resgatar a língua cigana e tentar padronizar essa língua, né? Outras questões, enfim, que são locais, como com relação ao estilo de vida, como a possibilidade de viajar internamente, enfim, isso é uma questão na Inglaterra, na França. Enfim, então há uma tentativa de alguns ativistas de resgatar a cultura cigana e outros em preservar a cultura cigana. Então, alguns ciganos não falam mais o idioma cigano, outros ainda falam no dia a dia. Então, uma enorme... Há para quem o idioma romani é a pronúncia? Sim, romani, romanês. O romani, para alguns grupos, ainda é o idioma, a língua número 1, ou é sempre um idioma secundário dentro do idioma do país onde eles estão inseridos? Para alguns é a primeira língua, sim. Então falam o romani e depois a língua local. E no Brasil há falantes de romani que utilizam o idioma? Sim, sim. Há grupos principalmente provenientes da Europa Oriental, descendentes de ciganos da Europa Oriental que vivem hoje no Brasil. E em alguma região específica, uma concentração maior ou espalhados pelo território espalhados todo? pelo território brasileiro. Não dá para identificar uma região específica. Marcos, como a gente está testemunhando aqui as dificuldades de uma pesquisa que lida com um grupo tão heterogêneo e tão fragmentado pelo mundo. Como que você se preparou e como você organizou a sua pesquisa? Ela passa pela questão de uma releitura, uma organização bibliográfica, mas também de pesquisa em campo e de entrevistas, não é isso? Sim, sim. Eu realizei algumas entrevistas, na verdade foram muitas entrevistas, principalmente com ativistas e estudiosos do movimento cigano transnacional. Então, inicialmente eu me concentrei em pesquisar e conversar com os ativistas das organizações internacionais ciganas, não apenas a União Romani Internacional, mas outras organizações, como a Organização Pan-Americana, outras em solo europeu também, que tem um caráter transnacional. E, em seguida, eu também pesquisei o pentecostalismo cigano, que seria uma igreja cigana que teria um crescimento para além das fronteiras. Então, seria uma possibilidade de criar uma comunidade transnacional cigana pela religião. Obviamente, eu não acredito nessa possibilidade. A igreja teve um crescimento muito grande na Espanha, na França, mas apenas 3% dos ciganos hoje são pentecostais. Então, é um número pouco expressivo. Então, eu conduzi a pesquisa com entrevistas, também utilizei bastante os recursos de comunicação existentes, como e-mail, é muito importante, enfim, porque são ativistas dispersos, que se comunicam muito bem, enfim, pela internet. E me entrevistei também, enfim, pesquisadores, participei de uma conferência internacional sobre estudos ciganos, que foi no fim do ano passado, na Turquia, que teve envolvimento do governo turco também. Então, foi uma pesquisa difícil, enfim, há muitos ativistas e estudiosos dispersos, mas eu tentei concentrar, enfim, focar a minha pesquisa nos ativistas que têm um discurso internacional, enfim, que miram as instituições internacionais e não os ativistas que são confinados nas fronteiras, que tratam de questões locais da Romênia ou da Bulgária. E no Brasil há também representantes voltados para essa questão. Você cita também uma liderança argentina, não é? Sim. O Brasil, de alguma maneira, se articula também internacionalmente na questão dos ciganos ou também de maneira muito incipiente? Sim, há alguns ativistas no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, mas o movimento romani é um movimento basicamente europeu ainda. Então, há um envolvimento das comunidades nos Estados Unidos, que pode modificar muito o movimento cigano nos próximos anos, mas, por enquanto, o movimento europeu é uma questão que acontece principalmente na Europa. Então, no Brasil, é uma preocupação crescente, a preocupação com os grupos ciganos. Há, enfim, alguns ativistas que trabalham com ciganos, enfim, com demandas muito específicas, então, desde ativistas que se preocupam muito com ciganos nômades e as necessidades básicas desses ciganos, como outro ativista que está conectado com ativistas no exterior e tem um discurso unificador também.
E para essas entrevistas, além desse suporte eletrônico disponível hoje em dia, você também esteve na Macedônia, você fez uma viagem pela Europa também de encontros, é isso? Sim, sim. Eu fui para a Bulgária. Na Bulgária, eu contei com a ajuda de 2 antropólogos que estudam o movimento cigano há muito tempo, Elena Marushiakova, Veselin Popov. Realizei algumas entrevistas na Bulgária, fui para a Macedônia também, onde há um ministro cigano na Macedônia. Entrevistei algumas pessoas na Macedônia que estão envolvidas no ativismo cigano, e para a Espanha também. Fiz uma pesquisa de campo na Espanha, onde há a União Romani Espanhola, Secretariado Cigano, são organizações presentes na Espanha, que também, enfim, operam dentro de um contexto europeu. Marcos, para finalizar, você quando começou o teu trabalho de pesquisa, eu imagino você tinha uma hipótese, né? Uma tese, enfim, perguntas a serem respondidas. Eu queria saber se você confirmou essas perguntas e, ao final da pesquisa, qual é o grande conhecimento que você organiza, as grandes respostas às quais você chega depois desses 4 anos de trabalho de doutorado? Bom, inicialmente, me intrigou bastante a questão dos ciganos, enfim, e como ela é relatada como vítimas passivas, enfim, que não se organizam politicamente, que não são religiosos, enfim, e busquei, enfim, essa resposta. Quais são os movimentos políticos ciganos? Então, eu encontrei, enfim, uma série de organizações que, enfim, buscam alternativas para obter um espaço, uma voz na política internacional. Então, inicialmente a União Romani, mas outras organizações também localizadas principalmente na Europa, mas que têm um discurso unificador e com propostas bastante ousadas, enfim, para a política internacional atual, como uma proposta de uma nação não territorial, enfim, que é algo, enfim, bastante inovador, no sentido que é um projeto cosmopolita cigano, enfim, criada por ciganos. Certamente, enfim, isso foi uma surpresa durante a pesquisa, enfim, como se mobilizavam, enfim, a sofisticação dos discursos para uma população que costuma ser negligenciada nos estudos acadêmicos, enfim, ou até na grande mídia, pouco citada, enfim, como tendo uma posição ativa. Então, essa, enfim, foi a grande, enfim, contribuição da tese. Obviamente que eu faço uma comparação no final, que me parece bastante útil, entre os 2 movimentos transnacionais, o religioso e o não religioso, e em que medida o não religioso pode aprender com o religioso, enfim, em criar uma comunidade transnacional. Marcos, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.